Manhã Comunitária. Entrevista. Nos estúdios da Liberdade FM está a Edivane Clemente, ela que trabalha com a ciência ABA que estuda aí o comportamento, e ela trabalha aqui em Santa Helena com crianças autistas. Bom dia, Edivane. Bom dia. Tudo bom? Bem. Tudo sossegado, tudo frio por aí? Muito frio. Muito frio mesmo. Edivane chegou bem na hora que tava chovendinho, né? Verdade. Né? Tá uma garoa fria lá fora. Garoa fria. Edivane, vamos conversar aí sobre um tema que eu percebo que em Santa Helena o número de autistas é expressivo, né? Você trabalha com crianças autistas. Conta um pouco aí pra gente o que é o autismo pra gente começar a nossa conversa. Bem, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele não afeta somente a criança. Ele vai afetar a pessoa ao longo do desenvolvimento, né? Uhum. É uma forma diferente como o cérebro recebe e processa essa informação, porque são diversas áreas do cérebro que são afetadas e cada um é afetada de uma forma. Uhum. Aí vem as informações na mídia, né? E eu sempre gosto de falar que a mídia, ela usa os extremos, né? Ou pega as pessoas que são levemente afetadas pelo autismo e muitas possuem superdotação, altas habilidades, um QI, um quociente de inteligência acima da média, ou aqueles que são extremamente afetados, né? Que seriam os severos, e aí vem com outras comorbidades juntos, e esquecem essa fatia do meio, dos autistas que possuem uma vida assim, tipo, tida, entre aspas, normal, como a minha, como a sua, que conseguem trabalhar, que tem uma família, tem um emprego, tem uma vida, levam uma vida normal. E foco muito nesses extremos, né? Entendi. E tem o meio ali que... Ah, entendi. E aqui, e como é que tá o diagnóstico do autismo? A gente comentava isso aqui nos bastidores, que às vezes o diagnóstico do autismo aqui no Brasil demora muito para acontecer, né? Infelizmente demora bastante, sim. A média aqui no país é de 5 até 7 anos, né? Porque muitos profissionais acabam deixando, vamos esperar mais um pouquinho, ele vai se desenvolver, é do tempo dele. Normalmente, a maioria das pessoas que possuem autismo são meninos, né? Tem a maioria homens, né? Isso, a maioria do sexo feminino. Não que as mulheres não sejam afetadas, as meninas não sejam. É que na menina, muitas vezes, o que acontece? Ela é mais retraída, então já é uma coisa que já é característico da mulher. Já é cultural. Né? Ser mais retraída. E os profissionais olham para você quando você levanta aquela dúvida. Olha, doutor, meu filho está com dificuldade nisso, está com dificuldade naquilo. Ele ainda não falou. A grande maioria, infelizmente, ainda fala, vamos esperar. Mais 3 meses, mais 6 meses, aí vamos fazer um novo levantamento. Nesse tempo ele pode já ter se desenvolvido. E infelizmente a criança não vai se desenvolver. Entendi. Sem um estímulo. Acaba perdendo um tempo precioso de estímulo que poderia estar sendo executado, né, para melhorar a qualidade de vida da criança e da família, né? Exatamente, porque assim, até os 5 anos nós temos aquela plasticidade cerebral ao extremo, né? A criança consegue aprender muito. Não que depois dos 5 não vá aprender, nós aprendemos até o último segundo de vida, estamos aprendendo, né? Porque o cérebro é maravilhoso nessa parte. Mas perde, e esse tempo que perde não é o mesmo tempo que depois lá na frente você vai ter para estimular. Porque se você perder 1 ano, muitas vezes você vai, para recuperar esse ano, vai 2, vai 3. Então assim, infelizmente peca bastante nesse ponto. Então, né? Quanto antes começar aí um tratamento de estímulo e tal, a criança autista tem mais condições de se desenvolver, né? Tem mais condições de se desenvolver e de progredir no autismo, no espectro, né? De sair do extremo e caminhar. A criança pode caminhar no espectro, né? Sem a intervenção, ela pode se aprofundar no espectro também. O espectro seria mais ou menos a situação, né? Isso, eu gosto de explicar assim, tem aquele prisma, né? E aí incide a luz e forma um arco-íris, né? E aqui seriam os graus: médio, leve, severo,
ou leve, médio, severo. E a criança, ela pode ir caminhando nesse arco-íris, nesse espectro, né? Sem a intervenção, se ela é considerada um grau leve, que precisa de pouco suporte, ela pode se aprofundando, chegando no moderado, podendo, inclusive, vir a entrar no severo. Entendi. E aí entra a ABA, né? A análise do comportamento aplicado. Vamos falar da ABA, então, que é essa ciência que você utiliza hoje aqui em Santa Helena para tratar especificamente crianças autistas, né? Como é que isso se dá na prática? Na prática, sim, são intervenções lúdicas, nada aversivo, sempre levando... O que é uma intervenção lúdica? É uma intervenção que você brinca com a criança. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Você vai ensinar comportamentos adequados. Não é comportamento que a sociedade julga ser adequado. É um comportamento que vai favorecer o desenvolvimento da criança. Aquela criança que não consegue pedir. Você vai ensinar a criança a pedir. Aquela criança que tem problema com a frustração, que não consegue aceitar um não, que se joga no chão, que joga coisas, que se belisca, que se morde, ou que morde as outras pessoas, tem atitudes agressivas com outros. Você vai ensinar de forma lúdica a criança a ter um comportamento que vai favorecer a socialização dela, que vai favorecer o desenvolvimento dela, né? E esse ensinamento do comportamento, lógico que é para cada criança, para todas as crianças, mas a gente está focando aqui nessa questão da criança autista. A criança autista precisa de muito mais repetições, né? Nesse ensino, né? Exatamente. Precisa cerca de 400 repetições, em média. Pode ser mais. Para aprender um comportamento. Para aprender um comportamento, né? E aí é usado o reforço positivo, né? Quando você reforça positivamente a criança, quando ela emite aquele comportamento que está dentro daquilo que é desejado, para a criança continuar, né? Para aumentar as probabilidades desse comportamento ser reproduzido, desse comportamento continuar acontecendo, né? E aí é um trabalho assim, formiguinha. Todo dia precisa ser estimulado, não é da noite pro dia que vai acontecer. É um trabalho que você faz quando você consulta, ou quando você está lá com o seu paciente fazendo a aba, né? Mas também é um trabalho que acaba continuando com a família. A família é essencial nesse processo, né? Porque é a família que vai estar a maior parte do tempo com a criança, né? Então os pais, além de confiar no trabalho do profissional que está fazendo a estimulação do filho, né? Precisa seguir as orientações que é passada. E você vê esse progresso das crianças que você atende? Você pode citar algum exemplo, assim, nem que seja genérico, de algum comportamento que pode ser estimulado? Olha, sim, eu vou citar o do meu filho, né? Que o meu filho também é autista, né? Que foi por isso que eu comecei a estudar e vi que é uma dificuldade que eu tinha em encontrar profissionais, né? A frustração. Meu filho, no começo, ele era muito, muito resistente à frustração. De se jogar no chão mesmo, de não aceitar ouvir o não, de querer na mesma hora. E assim, foram uns 6 meses trabalhando, todo dia. E hoje ele aceita. O nível de aceitação dele para a frustração está assim, dentro do esperado para uma criança neurotípica, né? Para uma criança que tem um desenvolvimento tido dentro do padrão, né? Entendi. Acabam sendo comportamentos que qualquer pessoa tem, qualquer criança, em qualquer nível, qualquer idade, mas que o autista, a criança autista aí, precisa de uma ajudinha para poder se desenvolver melhor nesse sentido, né? Exatamente, ter uma vida plena, né? Uma vida, conseguir se desenvolver, conseguir ter uma vida plena, né? Conseguir as suas funções, as AVDs que a gente fala, né? As atividades de vida diária, conseguir ter autonomia. Autonomia, por exemplo, para trabalhar quando for adulto, para poder dirigir, para poder, né, cuidar da própria higiene. Isso, desde as próprias, assim, das atividades mais corriqueiras do dia a dia. Ir ao banheiro, escovar o dente, comer sozinho,
desde as atividades mais básicas. Dá para se ensinar. Legal. Brincando. Muito importante. A gente está conversando aqui com a Edivane Clemente. Se você quiser também, pode encontrar ela no Instagram, Instagram e Facebook? Isso. Instagram e Facebook. Ela trabalha com a ciência ABA, que é essa ciência que estuda o comportamento. Em Santa Helena trabalha aí, é profissional, né? Trabalha com crianças autistas. Se você precisa ou conhece alguém aí que precisa, pode indicar a Edivane Clemente, então, para trabalhar com essa ciência ABA no desenvolvimento de comportamental de crianças autistas. Ela com experiência já aqui em Santa Helena, passando o WhatsApp dela, 8813-1712, 8813-1712 com DDD 45. Edivane, quem tiver mais curiosidades aí, mais interesse em conhecer o seu trabalho, em apresentar também a criança para você, pode chamar, né, que você vai na casa daí, no caso, é isso? Eu vou em casa e eu atendo também num espaço próprio, né? Legal. Eu atendo no Espaço Integrar, na Rua Porto Alegre, 701, né? Aí pode estar me mandando mensagem, a gente agenda uma avaliação, que cada criança é feita uma intervenção baseada nas habilidades que a criança possui. Não é uma receita de bolo que vai pegar e vai aplicar para todo mundo, né? Cada um tem um plano de intervenção individualizado, né? Que a ABA valoriza muito isso, a individualidade de cada um, né? A individualidade e focando sempre nas habilidades que a criança já possui, não naquilo que ela precisa aprender, nos déficits, né? E sempre naquilo que a criança já sabe. E a partir daí que a gente vai conseguindo trabalhar aquilo que ela ainda precisa aprender, baseado daquilo que ela já sabe. Legal, aproveitar o que ela já tem para se desenvolver e alcançar as coisas que ela ainda não possui. Ótimo, muito bem. Então, conversamos aqui sobre autismo, sobre ABA, a ciência que estuda o comportamento, com a Edivane Clemente. Quem quiser, então, pode entrar em contato através do 8813-1712 DDD 45. Edivane, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, hein? Obrigada pela oportunidade. Eu sei que tem muitas crianças com autismo, né, aqui em Santa Helena, assim. Sim. Conheço pais, né, de crianças autistas. E assim, infelizmente, a gente passa por uma peneira, né? Quando a gente é mãe, a gente já passa por uma peneira, assim, né? Que as pessoas já vão se distanciando um pouco mais. E quando você tem uma criança autista, essa peneira, esse crivo, assim, ela fica bem mais seletiva. As pessoas ainda têm um olhar assim... Ai, mas esse comportamento ali é falta de laço, é falta disso, é falta daquilo, não vamos se misturar. Ainda tem bastante disso, assim, sabe? Falta da aceitação, falta do conhecimento, falta de entender que não é uma doença. O autismo não é uma doença. É um transtorno do neurodesenvolvimento, é apenas uma forma diferente como o cérebro recebe e processa essa informação. Por isso que muitos autistas adultos, né, e tem aumentado o recebimento das pessoas então, adultas, já na fase adulta, conseguindo receber o diagnóstico de autismo, né? Muitos não entendem metáforas. Né? Ai, tá chovendo canivete. Eu vou pensar que lá tá realmente chovendo canivete lá fora, né? O uso de sarcasmo exagerado, né? Também não é uma característica assim que os adultos não conseguem tá distinguindo muito bem. Entendi. Quem tiver mais curiosidade aí sobre o assunto, pode contactar então a nossa amiga Edivane Clemente. Edivane, muito obrigada, viu? Bom final de semana pra você. Qualquer coisa, estamos aqui de portas abertas. Obrigada pra ti também. 11h26. Manhã Comunitária. Entrevista.